O que podemos ver aqui parece ser um alvo muito lucrativo. Como isso aconteceu, veremos no boletim de situação. 2 de junho de 2026, estamos no 5º ano e no dia 100, desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, dou as boas-vindas ao boletim de situação. Desculpe, minha voz ainda está um pouco rouca. No relatório de hoje, analisaremos ataques interessantes, especialmente na Estrada da Vida. Também vamos analisar os ataques a Kiev que os russos realizaram na noite passada. Também vamos mostrar declarações de um soldado de uma unidade Storm Sea, ou seja, basicamente do grupo de prisioneiros condenados dos russos e muito mais. Obrigado pelos votos de melhoras nos últimos 2 boletins. Isso significa muito, vindo da comunidade. A Rússia agora enfrenta problemas não só com diesel e gasolina, mas também com querosene. Popularmente, isso é o combustível de avião. No fim de maio, grandes aeroportos como São Petersburgo, Ekaterimburgo e Ufa ficaram temporariamente sem conseguir abastecer aeronaves regularmente. E estamos falando da aviação civil. A situação parece ter se tornado séria. Tão séria que Moscou já tomou providências. E aí você sabe, quando isso acontece é porque a coisa ficou realmente feia. Desde 1º de junho, está proibida a exportação de querosene até o fim de novembro. Antes, a Rússia exportava dezenas de milhares de toneladas de querosene mensalmente pelos portos do Mar Báltico, Mar Negro e por trem para a Ásia Central. Isso ocorre devido a vários problemas combinados. Ao mesmo tempo, nos últimos meses, várias refinarias foram danificadas ou destruídas por ataques de drones ucranianos, ou também ficaram paradas por longos períodos. Por outro lado, a demanda continua aumentando, tanto no setor civil quanto no militar. O que mais se destaca é a alta dos preços. Enquanto o preço do querosene subiu globalmente por causa do Oriente Médio, agora também dispara na própria Rússia. Ao mesmo tempo, o comércio na bolsa de energia russa está secando cada vez mais. Isso é desconfortável para a Rússia, pois o querosene não é uma matéria-prima qualquer. O tráfego aéreo civil, bases aéreas militares e frotas de bombardeiros estratégicos dependem da mesma cadeia de abastecimento. Exatamente por isso, Moscou agora aparentemente está tentando primeiro sufocar a exportação para manter o próprio abastecimento estável. O mais interessante, novamente, é que o governo russo continua oficialmente dizendo que não há nenhuma escassez séria, enquanto ao mesmo tempo são introduzidas proibições de exportação e os subsídios são ampliados massivamente. Isso segue um padrão cada vez mais comum. Primeiro negam o problema, depois adotam medidas de emergência para resolver algo que supostamente não existe. Durante a noite, a refinaria Ilsk, na região de Krasnodar, foi atacada. Nas gravações, é possível ver fogo antiaéreo e várias explosões à distância. A refinaria, uma das principais do sul da Rússia, já foi atacada várias vezes pela Ucrânia. O ataque integra uma série recente de danos a refinarias russas, estações de transferência, depósitos de combustível e infraestrutura de abastecimento. Saratov, Kirov e Krasnodar, alvos importantes de energia e logística, também foram atingidos. Interessante notar que, por muito tempo, os russos tentaram proteger instalações importantes com redes para que drones caíssem nelas e não explodissem nas estruturas. Do lado russo, agora foi recomendado ou até mesmo ordenado, em algumas regiões, que essas redes sejam removidas novamente, pois elas não são à prova de fogo e começam a queimar se um drone explodir ali. Deveria ser possível adotar outras medidas técnicas contra incêndio, mas elas não foram divulgadas. Trata-se apenas de uma recomendação. Enquanto isso, a Rússia atacou Kiev novamente. Segundo autoridades ucranianas, ao menos 14 ficaram feridos. Prédios residenciais, uma unidade médica, centro de serviços e veículos foram danificados. O contraste não poderia ser maior. De um lado, há ataques a refinarias, estações de bombeamento e infraestrutura de relevância militar. Drones e mísseis russos voltam a atingir prédios residenciais e outros alvos civis na capital ucraniana. Moscou fala em atacar alvos militares, mas as imagens mostram outra realidade. Os dados divulgados hoje pela Força Aérea Ucraniana reforçam a intensidade dos ataques aéreos russos. No total, foram relatados 729 alvos aéreos, dos quais, segundo informações ucranianas, 642 puderam ser interceptados. Chama atenção especialmente o resultado dos mísseis Tsirkon.
a Rússia utilizou 8 desses mísseis hipersônicos. Nenhum dos 8 foi interceptado. Todos atravessaram a defesa antiaérea ucraniana. No caso dos mísseis Iskander-M, 11 de um total de 33 foram interceptados, o que ainda indica uma grande falta de mísseis interceptores Patriot. A taxa de sucesso foi significativamente melhor no caso dos mísseis de cruzeiro. 26 de 27 mísseis KH-101, assim como 3 de 5 mísseis Calibre, foram abatidos. Aqui, os ucranianos têm a vantagem de que esses mísseis podem ser interceptados tanto por aviões quanto, em alguns casos, por manpads. No caso dos drones, a taxa de sucesso foi alta, com 602 interceptados. Ainda assim, os horários dos impactos indicam que a defesa aérea ucraniana está sobrecarregada. O principal problema ainda é o míssil Tsirkon, criado como arma antinável e que hoje atinge velocidade supersônica. Dependendo do ponto de lançamento, os ucranianos têm poucos minutos para reagir, tornando esses mísseis uma das ameaças mais difíceis para a defesa aérea ucraniana. Embora os sistemas Patriot possam, em princípio, combater os mísseis Tsirkon, na prática isso depende da disponibilidade dos caros mísseis interceptores PAC-3. Esse é um dos grandes problemas da Ucrânia. A Rússia segue produzindo esses mísseis e já pode ter cerca de 200, enquanto os mísseis interceptores Patriot seguem escassos. Os dados de hoje mostram isso claramente. Com KH-101 e drones, a Ucrânia mantém altas taxas de interceptação. Já com os mísseis Zircão, nenhum foi abatido hoje, a não ser, claro, quando caiu de propósito. Infelizmente, isso torna essa arma uma das componentes mais perigosas do arsenal russo. Motoristas russos de caminhão Airsoft foram atraídos para uma suposta emboscada em uma estrada de suprimentos vital. Um veículo à frente foi atingido, incendiou e bloqueou a estrada. Atrás, a poucas centenas de metros, ocorreu o mesmo. Veículos no meio estão presos em corredor estreito e não conseguem sair. Agora, eles são alvos fáceis para outros drones quando transportam cargas valiosas, geralmente caminhões-tanque ou caminhões militares que são atacados aqui. As sanções cinéticas tiveram efeito, pois há muitos caminhões na ponte da Crimeia aguardando a travessia. Os motoristas esperam usar a balsa. A ponte, ao que parece, ainda está fechada para eles. Desde que os ucranianos explodiram um caminhão com explosivos na ponte no início da invasão, os russos ficaram muito cautelosos no transporte de cargas perigosas. Mas sejamos sinceros, tantos caminhões-tanque enfileirados, reunidos em um só lugar, também são um alvo incrivelmente bom. Não me surpreenderia. Não me surpreenderia se o próximo drone entrasse ali. Enquanto se espera para poder transportar o combustível para a Crimeia, na Crimeia se espera poder ver as bombas de combustível do posto, porque a crise de combustível na Crimeia continua se agravando cada vez mais. Novas imagens de Stary Krym, perto de Feodósia, mostram que os problemas já não estão mais restritos a cidades ou postos de gasolina isolados. O bloqueio logístico impacta grandes áreas da península, e em Sevastopol já há longas filas nos postos de gasolina, com combustível disponível apenas sob restrições. Além disso, outros locais já estão relatando problemas de abastecimento. A situação está visivelmente se agravando semana após semana. O que torna a situação especialmente problemática é o fato de vários fatores estarem ocorrendo ao mesmo tempo. Ataques a depósitos, refinarias e transportes de combustível, problemas nas rotas pelo corredor terrestre e dificuldades no transporte por ponte, trem e balsas. A guerra se torna cada vez mais presente no cotidiano dos moradores da Crimeia, deixando de ser uma perturbação isolada para se tornar mais frequente, em um problema generalizado de abastecimento em toda a península. Quem reclama mais sobre isso? Seriam os soldados? Os moradores? Não, claro, são sempre alguns turistas idiotas. Isso é tão incrivelmente idiota, o que estou vendo aqui, que chega a doer ler isso em voz alta. Então imagine que você está indo de férias para uma região que, como se sabe, vem sendo atacada por drones há anos, enquanto há meses um depósito de combustível após o outro explode. Alguém está indignado por falta de gasolina e por não conseguir aproveitar as férias com 3 crianças. Não tem gasolina, e quando se pode abastecer em algum lugar, só com cupons ou cartões de combustível, que eles não têm e que também não são vendidos. Agora vem a parte mais engraçada.
Eles reclamam que não existe um abastecimento básico para turistas. Por que não existe um abastecimento básico para turistas? O que vamos fazer com 3 crianças? Andar a pé? Por que ninguém pensa nos turistas? Esse é o texto. Isso é incrivelmente idiota. Primeiro, a culpa é sua por viajar para a Crimeia para passar férias durante uma guerra. Segundo, primeiro sempre vem o exército, depois os moradores, depois praticamente todo o resto, e só no final dessa cadeia, aí sim o turista aparece. Normalmente, os russos, e eu tenho que admitir isso, são extremamente criativos. Não importa o que seja, eles sempre avançam com improvisações extremas. E isso pode ser visto em toda a linha de frente. Vimos tantas coisas que me fizeram pensar. Isso é uma improvisação incrível, algo que eu não esperaria de outros. Eu simplesmente sugeriria entregar uma das crianças para o exército. Assim ele ainda teria 2. Pelo menos ganharia dinheiro e talvez o privilégio de poder abastecer antes das outras pessoas. Além disso, o carro consome menos combustível na volta para casa com uma criança a menos, e o Estado russo ganha mais um soldado. Todo mundo sai ganhando. Um ex-soldado do grupo penal russo Storm Sea está atualmente causando alvoroço no campo patriótico russo. Daniel Tulenkov defende a opinião de que a Rússia perdeu a oportunidade de usar o grupo penal em um conflito congelado e que a situação para Moscou pode piorar ainda mais nos próximos meses. Ele avalia que ataques ucranianos de longo alcance e novas tecnologias vão aumentar a pressão sobre a Rússia. De forma tão intensa que, em algum momento, até exigências para retirada para as fronteiras de 1991 podem deixar de ser impensáveis. Ele escreve literalmente que essa próxima fase de negociações reais seria uma em que as fronteiras de 1991 e muitas outras coisas, que hoje ainda parecem absurdas, poderiam ser discutidas normalmente. Particularmente notável é a conclusão dele. Tulenkov acredita que a Rússia só poderia escapar da guerra quando a sociedade aceitasse que uma retirada completa do território ucraniano é inevitável. O interessante nisso nem é se ele está certo ou não. O interessante é o que ele diz. Porque ele não vem do campo liberal ou da oposição, mas ele mesmo lutou em uma das unidades Storm Sea mais notórias. Declarações assim vêm de um meio que lutou na linha de frente por muito tempo, sob condições muito difíceis. Eles conhecem a realidade da guerra melhor do que quase qualquer outra pessoa do lado russo. Há 2 ou 3 anos, ainda eram comuns previsões sobre a iminente conquista de mais territórios ucranianos. Hoje, alguns representantes desse mesmo grupo já discutem se a Rússia, em algum momento, poderia sonhar com a paz com base nas fronteiras de 1991. Só esse debate já é notável. Podemos ver o desenrolar do tempo. Antes, dizia-se que era possível vencer a guerra em 3 dias. Depois perceberam. Ok, talvez venceremos essa guerra em 2024. Também não conseguiram. Então talvez em 2025 também não. Até hoje não conquistaram o Donbass. E assim por diante. Enquanto isso, a Rússia continua insistindo em suas exigências máximas. E em algum momento, os ucranianos, principalmente se continuarem assim, vão pressionar os russos, principalmente logisticamente, a tal ponto que os próprios ucranianos poderão dizer: olha, agora nós também vamos exigir algo. E não vamos apenas aceitar as exigências de vocês, agora nós também temos nossas próprias exigências. E nesse caso, pode chegar um momento, se continuar assim e nada for feito do lado russo, em que se possa até exigir as antigas fronteiras de 1991, e isso como uma exigência máxima. Assim, busca-se um acordo intermediário. É isso que se quer dizer. Para isso, Putin precisa ser mais criativo no financiamento da guerra. Segundo o portal Orçamento Eletrônico, após reunião com oligarcas russos, cerca de 220 bilhões de rublos foram doados voluntariamente para programas ligados à guerra. Isso equivale a cerca de 2,5 bilhões de euros. Esse valor se destaca, especialmente comparado ao ano inteiro, quando estavam previstos cerca de 1,7 bilhão de rublos para contribuições voluntárias desse tipo. Mas as receitas reais estão muito acima das expectativas. O motivo teria sido uma reunião a portas fechadas em 26 de março. Lá, Putin informou aos principais empresários sobre sua intenção de continuar a guerra e deixou claro ao mesmo tempo que o apoio adicional fará a economia voltar a crescer. Isso lembra de alguma forma a antiga tradição russa do voluntário à força.
Oficialmente, ninguém doa sob pressão, mas, extraoficialmente, ao receber uma ligação do Kremlin e ir até lá, logo entende o que esperam de você. Afinal, 220 bilhões de rublos não surgem do nada só porque todos os oligarcas decidiram, ao mesmo tempo, ser caridosos com o Kremlin. Parece mais que Putin passou o chapéu e, surpreendentemente, todos quiseram colocar algo dentro. Agradeço aos assinantes, membros do canal, ao Go Crew e especialmente ao Tenente Coronel Reneke, lembrou Fred Jo Meyerhofer. Inscrevam-se, curtam, comentem e até o próximo boletim.